Olá pessoal, eu sou Andréia Krug e eu sou professora aqui do Descomplica, dos cursos de graduação e pós-graduação na área de recursos humanos. E é um prazer estar hoje aqui com vocês, justamente para a gente poder conversar sobre o que significa ser um profissional de recursos humanos. Eu tô entendendo que se você chegou até aqui, se você apertou o botão e está assistindo esse vídeo, é porque de alguma maneira você está interessado em saber quais são as possibilidades de atuação que um profissional de recursos humanos tem frente a esse mercado de trabalho que está nessa loucura, nessa profunda transformação. E eu vou deixar vocês, só para a gente começar, com uma frase de um cara muito bacana, do Simon Sinek, que ele diz mais ou menos o seguinte: 100% dos clientes de uma empresa são pessoas, 100% dos colaboradores de uma empresa são pessoas. Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Essa é a importância do profissional de recursos humanos. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Se você está gostando, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Deixa o sininho ativado, porque assim você sempre vai saber quando a gente está colocando esse conteúdo diferenciado e de qualidade para te ajudar na sua decisão de carreira e também na sua colocação por aquele cargo que você tanto almeja no mercado de trabalho. Aqui no Descomplica é assim: são professores renomados, que têm mestrado, doutorado e muita experiência no mercado de trabalho. E é assim que você vai conseguir o seu lugar ao sol. Antes da escolha de qualquer curso, de qualquer faculdade, é super importante a gente se informar. A gente tem que assistir a vídeos sobre esse, a gente tem que correr atrás de profissionais que já estão nessa carreira há algum tempo, a gente tem que se informar, ainda mais nesse tempo de ruptura, a gente tem que entender efetivamente qual é o futuro da profissão que a gente está aqui. E deixa eu já te contar um segredo logo de cara. A profissão de recursos humanos é uma das mais promissoras. Por mais que a gente venha para um mundo cheio de automação, robô e inteligência artificial, a gente ainda precisa de gente talentosa, de gente preparada justamente para dar conta disso nas organizações. Então, mais do que nunca, o profissional de recursos humanos é um profissional muito desejado. Só que, como todas as carreiras, isso está mudando radicalmente. E eu vou conversar com vocês, tintim por tintim, todas as possibilidades de atuação e como é que isso está realmente nos tempos de hoje funcionando. Bora lá assistir o vídeo. Vem comigo! Então, bora lá começar justamente da onde? Do começo, por onde tudo começa. Um dos maiores gurus de administração que a gente tem, o Rancharan, ele já diz, né? Quanto mais a gente vai subindo no pipeline de liderança, mais um líder tem que saber colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí a gente tá falando do auxílio precioso da área de recursos humanos, justamente no recrutamento e seleção. Muita gente acha que essa não é uma área estratégica dentro de RH, que não tem muita ciência, que qualquer um faz, mas essa é uma das áreas de maior importância. Então é fundamental que a gente tenha profissionais qualificados e hoje com um grau de especialização muito maior para saber recrutar talentos no mercado. Você hoje tem profissões como, por exemplo, toda essa parte de cientistas de dados, de desenvolvedores de software, que você tem para cada profissional existente, pelo menos 5 vagas abertas. Então você começa a ter um grau de especialização onde, por exemplo, quem trabalha com recrutamento e seleção não pode ser quem trabalha com qualquer recrutamento e seleção, e sim o Tech Recruiter, aquela pessoa que sabe exatamente aonde vai achar essas pessoas. Quando a gente está falando de recrutamento e seleção, eu estou falando de 2 conceitos fundamentais: o posicionamento da marca empregadora e estou falando na experiência do candidato. Então, saca aquele profissional do século passado, tipo euzinha, que recebia aqueles currículos e ficava triando? Esquece. Hoje tem máquina que faz isso. O profissional de recrutamento e seleção, ele ampliou demais o universo de atuação dele, saindo de uma atuação basicamente operacional, onde ele
triava currículos e entrevistava candidatos e aonde ele tem que se importar em qual é o posicionamento que ele está gerando para a marca empregadora dele, que ações que ele está fazendo para atrair pessoas, de que base. By the way, diversidade entrou direto na pauta. É fundamental para uma organização se manter no mercado, que ela possa inovar. Para que ela possa inovar, a gente tem que ter pontos de vista diferentes, tem que ter gente diferente dentro da organização. Se você se interessa por diversidade, vou te dar uma dica preciosa. Dá uma olhadinha no vídeo que tem aqui no conteúdo do canal do Descomplica, de uma entrevista sensacional com a Thalita Guelensky e com a Sofia Esteves, duas super profissionais que vão agregar muito em relação a isso. Voltando, além da gente ter que trabalhar com toda a parte de posicionamento da marca, a experiência do candidato e a diversidade, cada vez vai ser mais comum a gente trabalhar com elementos de inteligência artificial, de robôs fazendo busca ativas, e aonde a gente tem que ter muito cuidado para fazer toda a calibragem de algoritmos, por exemplo, e sair justamente da questão do viés inconsciente e não conseguir fazer a diversidade que a gente precisa. Portanto, mais do que nunca, recrutar e selecionar talentos é entregar resultado para o negócio. É tão simples feito isso. A guerra pelo talento não diminui e a qualidade do profissional de recursos humanos que faz esse processo cada vez é mais exigente. Então, esse é, sem dúvida, uma atuação absurdamente estratégica dentro da área de recursos humanos. Uma outra possibilidade de atuação do profissional de recursos humanos é justamente no que a gente chama tradicionalmente da área de treinamento e desenvolvimento, que também é uma área que está passando por uma transformação absurda. Vocês pensem que é a área que cuida desde o primeiro dia deste novo colaborador na organização, naqueles treinamentos que a gente chamava de treinamentos de integração, ou mais modernamente o onboarding da pessoa dentro da organização, passando por toda a gama de formação, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de talentos chaves, como o programa de estagiário e trainee, até os elementos mais sofisticados da gestão de recursos humanos, avaliação de desempenho e toda a estratégia e mapeamento de sucessores, aonde o profissional de recursos humanos auxilia os executivos da organização identificar e desenvolver os talentos-chave e os sucessores para assegurar justamente a perenidade do negócio. Então esta é uma área de, muitas vezes, volume de trabalho e sofisticação. Você, ao mesmo tempo, lida com grandes quantidades e com grande complexidade, exigindo do profissional de recursos humanos que ele seja bem flexível nesse sentido. É a área que muitas vezes te coloca na frente de um board da organização discutindo qual daqueles que ali estão será o próximo CEO daquela organização. Essa é uma área que está mudando muito porque o mundo mudou, a velocidade aumenta, o método de trabalho agora é ágil e não dá mais para a gente usar a fórmula do passado, onde você fazia uma avaliação de desempenho por ano, quando muito, com um ciclo de revisão semestral, e assim você tocava a vida. O mundo é ágil. Quem é que me avalia? Não necessariamente é a hierarquia. Eu posso estar colocado num squad. Que atores são esses que vão participar do meu processo de desenvolvimento? Essas são as questões que vêm para o jogo pro profissional de recursos humanos. E quando a gente está falando de treinamento, quais são os indicadores? Será que basta eu ficar contabilizando quantas horas eu treinei cada um dos meus colaboradores? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima fronteira para que eu efetivamente agregue, enquanto um profissional de treinamento e desenvolvimento, valor para o negócio aonde eu atuo? Isso é a questão da vez, se você atua ou pretende atuar na área de treinamento e desenvolvimento. Não é ir só para frente da câmera ou da sala de aula e da aula. É bem mais que isso. Agora eu vou falar de uma área super importante. É a área de cargos e salários. A área é essa que veio passando por uma modificação ao longo do tempo, aonde a gente sai de um conceito de que remuneração era o salário que a gente recebe e passa a pensar isso num conceito de total cash. Ou seja, qual é o incentivo fixo que eu tenho, também chamado de salário? Que tipo de incentivo variável eu tenho? Pode ser um incentivo de curto prazo,
como é, por exemplo, a comissão quando eu estou falando de quem trabalha em vendas, pode ser um bônus, um PLR, como podem ser o desenho de incentivos sofisticados, onde a gente coloca stock option, ação, participação na empresa acionária mesmo. Então, o papel deste profissional, ele se estica muito e faz com que cada vez mais ele tenha que desenhar ferramentas que são adequadas à realidade de cada negócio, não só para atrair, mas para reter os talentos dentro da empresa. Como é que eu faço para premiar aqueles que têm um desempenho diferenciado, mas ao mesmo tempo não fazer isso de uma forma injusta na organização? Entra nesse composto de total cash, como a gente chama, todo o pacote de benefícios, e aí vai desde o vale transporte até, por exemplo, como a gente está hoje nesses tempos de pandemia, se a empresa tem auxílio de internet, essa foi uma que os profissionais tiveram que se virar nos 30, de repente todo mundo foi para casa e tiveram que criar um novo benefício. Teve empresa que deu uma grana para a pessoa montar um escritório em casa, tem empresa que está pagando todo mês um auxílio para luz e internet. Essa é a versatilidade que é requerida do profissional. O mundo muda e ele tem que mudar. E mais do que nunca, ele vai ter que fazer uma avaliação dos cargos, não só fazendo a comparabilidade disso através de pesquisas de salário e, enfim, e réguas que colocam as pessoas dentro da mesma medida, né, dessa comparabilidade quando a gente fala desse construto que é o mercado de trabalho. O profissional de cargos e salários, ele vai ter que começar a construir uma nova taxonomia de cargos toda baseada nas habilidades, porque o futuro do trabalho é justamente aquilo que coloca a gente à frente de quais são as habilidades requeridas para as diversas profissões, para as diversas ocupações, porque dessa forma ele vai auxiliar justamente o profissional de treinamento e desenvolvimento a criar outras trilhas de carreira e permitir a flexibilidade salarial para que a gente possa aumentar a mobilidade interna dentro das organizações e dessa forma a gente possa ter as pessoas por mais tempo fiéis à organização. Esses são os desafios, essa é a atuação muito legal desse profissional de cargos e salários, que talvez a gente não pense muito nisso. Acho que é um cara mais de matemática, mas não, ele não é. Ele é um cara que ele tem que reunir todos os aspectos de números, de dados, ciência de dados entra muito forte aí, mas ele também tem que entender de habilidades e de humanidades. Bem complexa e bem legal a atuação dele. E aí, conta pra mim, tá gostando desse vídeo? Se tá gostando, algumas dicas. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não fez. E olha só, nesse link que você vai ver agora, tem um e-book sensacional com muito mais dicas, com esse conteúdo podendo ser trabalhado com mais profundidade, para que você possa se apropriar dele e tomar uma decisão de carreira um pouco menos complicada e sofrida. O outro é para você me encontrar mais vezes. É justamente o link para você poder fazer a sua inscrição aqui na Faculdade Descomplica. Como eu disse para vocês, são professores extremamente bem preparados que estão aqui para te oferecer o conhecimento das melhores teorias, mas aliado à prática das organizações no dia a dia, fazendo com que você seja efetivamente um profissional pronto para encarar o desafio do mercado de trabalho. Bom, não posso deixar de falar da importância do papel de recursos humanos em posição de gestão. Como toda e qualquer outra carreira, você começa como assistente, evolui para o analista 1, 2, 3, júnior, pleno e sênior, podendo ser um especialista, e aí você tem dois caminhos. Você pode ser aquilo que usualmente a gente chama nas organizações do BP, que é uma sigla em inglês para Business Partner, ou seja, é o profissional de recursos humanos com uma atuação mais ampliada que trabalha no aconselhamento e suporte dos gestores das diversas áreas da empresa como um parceiro efetivo na tomada de decisão sobre pessoas. Esse é um caminho bacana para quem quer justamente ocupar uma posição executiva dentro da área de recursos humanos. E aí é como em qualquer carreira. Você vai ser
primeira gestão, supervisor, coordenador, cada empresa chama isso de um nome, até chegar nas posições chamadas do C-Level, aonde você tem vice-presidente, em inglês CHRO, né, que é o equivalente ao Chief Human Resource Office, você vai ter diretor, que é o nome mais tradicional, mas enfim, é um profissional de recursos humanos que senta efetivamente no board da organização para ajudar na tomada de decisão do que passa a ser requerido das pessoas no futuro, justamente para que no presente a gente possa construir esse conjunto de competências requeridas e assegurar que a organização consiga executar sua estratégia e entregar seus resultados. Porque mesmo com toda essa mudança no mundo, mesmo com toda a mudança das profissões de uma forma geral, uma coisa ainda não mudou. O resultado vem de pessoas. E pessoas é o objeto de recursos humanos. Então, se essa é a sua escolha, eu pessoalmente adoro. Vê se você tá realmente afim disso. Não entre em fantasia que você vai estar lá para ajudar os outros, porque a gente primeiro tem que se ajudar para poder ajudar alguém e a gente vai sim contribuir de uma forma estratégica em relação à tomada de decisão sobre pessoas e ao desenvolvimento de pessoas. Sucesso para você! Bom, espero que vocês tenham gostado, mas isso daqui é só um pedacinho. Muito mais coisa a gente pode falar. Portanto, eu vou ser chata e vou repetir a dica. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e não se esquece, coloca aqui no link abaixo, coloca aqui nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de ouvir da gente, que a gente com todo carinho vai fazer isso para você. A gente prepara isso justamente para que você se sinta mais seguro e mais preparado para encarar o desafio do mercado de trabalho. Bora lá?